Pessoal, o julgamento do indulto de Bolsonaro dado ao Daniel Silveira se encerrou no STF e foi considerado inconstitucional. Mas a gente vê assim, o que a pessoa é capaz de fazer para defender bolsonarista. O ministro, né, um dos que votaram a favor do indulto de Bolsonaro, lá o André Mendonça, curiosamente só os dois que Bolsonaro indicou, votaram para manter o indulto a Daniel Silveira. E no voto do André Mendonça, que coisa vergonhosa. Então, assim, o que a pessoa faz para defender um cidadão igual o Daniel Silveira, passando vergonha, tomando invertida do Alexandre de Moraes? Então, vou trazer aqui algumas reflexões a respeito disso, o que vai acontecer com o Daniel Silveira, mas antes, dê uma conferidinha se você chegou no canal agora e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se assistir e gostar do vídeo. Mas se assistir e não gostar, faz parte, manda o dislike. Comenta o que você vai achar e, se puder, compartilha e espalha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bora pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, então a maioria, né, do STF votou pela inconstitucionalidade, palavrinha difícil, hein, do decreto de indulto individual concedido pelo ex-presidente Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira em abril de 2022. Para os ministros que seguiram o voto da relatora, ministra Rosa Weber, o indulto editado por Bolsonaro representou um desvio de finalidade para beneficiar um aliado político do ex-mandatário. Lembrando que dentre os vários crimes cometidos por Daniel Silveira, um deles foi ameaçar de morte ali o Alexandre de Moraes. Não gosta do Alexandre de Moraes, não concorda com suas decisões, acha que ele extrapola os limites, enfim, né, da sua função ali. Tudo bem, isso faz parte da democracia, tá aí, você pode discordar ou concordar, mas ameaçar de morte é algo que eu repudio contra quem quer que seja, enfim. Então, lamento essa postura do Daniel Silveira na época. Ele então foi parar na cadeia, não só por isso, mas por outros crimes, e aí o Bolsonaro foi lá então e deu indulto, ou seja, né, cancelou a pena dele, então ele, né, ficou depois em liberdade. Aí depois o Daniel Silveira descumpriu algumas medidas, né, que ele tinha que cumprir, voltou, tanto é que ele está preso nesse momento. E aí o André Mendonça, ministro indicado por Bolsonaro, vamos só lembrar que antes dele ir para o STF, ele era advogado-geral da União, no governo Bolsonaro, escolhido pelo Jair. Antes disso, ele foi ministro da Justiça. Ele entrou no lugar de quem? Do Sérgio Moro. E quando o André Mendonça saiu, quem que entrou no lugar dele? O Anderson Torres, que está preso. Então, só gente boa. No que veio antes, né? Sendo bem irônico aqui, né? No que veio depois também do André Mendonça. E aí, quando ele foi lá dar o voto, enfim, foi tentar aliviar a barra do Daniel Silveira, acusando o STF de ter dado uma pena muito dura, e aí ele vai pegar a opinião de algumas pessoas que consideraram a pena dura demais, e aí tomou invertidas na sequência ali do Alexandre de Moraes. Aí isso aqui eu tenho que mostrar, não adianta ler, a gente tem que ver, porque olha, né, o Moraes teve inclusive aqui uma memória muito boa para lembrar rapidamente, né, o que era e o que não era cada um dos citados aqui pelo André Mendonça. Bora aqui então pro vídeo. Após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Vozes na sociedade que a pena teria sido excessiva. Quais vozes, André Mendonça? Vamos lá então? Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não. Não, só para que conste dos anais. Mas se... Nossa senhora, é jurista? Não, então beleza, né? Pode prosseguir aí. Aí podia ter parado por aqui, podia ter olhado o papelinho que ele tinha lá para ler e falar: opa, já que eu fui indagado aqui em relação a um, não vou nem citar os outros. Mas não cansou de passar vergonha nessa primeira abordagem aqui e insiste, vejam bem. Cito também Fernando Capês, um consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época deputado, candidato a deputado pelo partido do presidente. Ou seja, suspeito. O cidadão foi candidato a deputado pelo PL, partido de Bolsonaro. Então, assim, não é alguém, me parece, tão isento assim, né? Para ser colocado aqui como alguém que disse que a pena foi muito dura. E cito Valdo Cruz, aqui ele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte: salvo
que a gente vai dizer que seja fake news. Ai, meu Deus do céu. E aí, o argumentinho dele no final, vai dizer que é fake news? Olha, toda sinceridade aqui, é lamentável, né? Ver a postura do André Mendonça num julgamento trazer esse tipo, a manchete, a chamada da matéria. E assim, só para trazer aqui, antes de falar dos votos e tudo mais, só para lembrar que quando o pessoal fala, mas tudo no STF agora é Alexandre de Moraes, não, a relatora disso aqui foi a Rosa Weber, que votou então pela inconstitucionalidade do indulto concedido por Bolsonaro. Para a tristeza do Daniel Silveira, e eu vou trazer aqui agora o que acontece com ele. Silveira volta a ser condenado em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação. A corte havia condenado o então deputado em 2022. Após o aval do STF, o relator poderá decretar ordem de prisão. Com a derrubada do indulto concedido por Bolsonaro, confirmada pelo Supremo, o cumprimento da prisão não é imediato. Neste caso, a corte volta a julgar. Vejam só que trabalheira que o cidadão está dando aqui, que Bolsonaro deu dando esse indulto, né, inconstitucional aqui já decidido. Desta vez, volta a julgar. Desta vez, os embargos de declaração. Caso sejam derrubados, é decretada a ordem de prisão. Por já estar atrás das grades desde fevereiro, por descumprir medidas cautelares, Silveira pode ter sua pena agravada com esta recondenação. Mas que coisa, hein? Então, enquanto isso, Daniel Silveira continua lá em Bangu 8, mesmo presídio que está outro bolsonarista radical, que é o Roberto Jefferson. Não era, né? Roberto Jefferson foi preso no mensalão do PT, fez o discurso de defesa lá do Fernando Collor, enfim, esse aí gosta de estar perto e puxando o saco de quem está no poder. E aí, Bolsonaro no poder, o Roberto Jefferson virou bolsonarista, pegou em armas lá, jogou granada na Polícia Federal, enfim, então eles estão no mesmo presídio. E já pensou se manda o Anderson Torres pra lá? Dá pra formar um trio bolsonarista. Então é isso, quem puder, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas pra esse espaço, porque aqui a gente luta por um país melhor.